Então, vamos falar do incidente de insanidade mental. Sei não, hein? Alguns professores, eu não sei se eu me incluo nesse rol não, mas alguns professores aí, se forem réus, eu pediria o exame de insanidade mental. Talvez eu até me inclua nesse rol aí dos normais. Claro que é uma brincadeira. Vamos ao artigo 149 do Código de Processo Penal. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do MP, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Parágrafo 1º. Pode ser antes, sim, na fase de inquérito. O exame poderá ser ordenado ainda na fase de inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Começar a pontuar. Só quem pode determinar a instauração do exame de insanidade mental é o juiz. Na fase de inquérito, mediante representação da autoridade policial. Parágrafo 1º do artigo 149. No curso do processo, mediante requerimento do MP, aquele rol. Com detalhe, no curso do processo, ele até pode determinar a instauração do incidente de ofício. Na fase de inquérito, não. Aquilo que nós estamos falando há muito tempo. Na fase de inquérito, ele tem que ser provocado. Haver uma representação da autoridade policial ou mesmo requerimento do MP, ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Pois bem, mas Marcelo, foi instaurado um incidente de insanidade mental na fase de inquérito. O juiz ordenou a instauração. A ad cautelam tem que nomear um curador. Instaurou incidente de insanidade mental, o juiz, então, nomeia um curador. Seja o incidente instaurado na fase de inquérito, seja o incidente instaurado na fase processual. Nomeia um curador. Pois bem, foi instaurado na fase de inquérito. Submetido a exame, os peritos concluem que o réu é completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e autodeterminar-se com aquela situação. Os peritos concluem que o réu é inimputável, ainda na fase de inquérito. Neste caso, concluindo pela inimputabilidade do réu, já na investigação, antes de deflagrada a ação, o Ministério Público terá interesse de agir? O MP vai oferecer denúncia, já concluiu que o agente é inimputável? Sim. Neste caso, excepcionalmente, o Ministério Público vai pedir a absolvição imprópria. Porque, de regra, o MP, quando oferece a denúncia, ele pede a condenação. Claro, não tem sentido, não se concebe o MP provocando a máquina estatal e pedir absolvição. Então, uma perguntinha maldosa. O Ministério Público pode, quando do oferecimento da denúncia, pedir absolvição? Você vai pensar, pô, claro que não. Pode sim. A absolvição imprópria, quando os peritos concluírem na fase de inquérito que o réu era inimputável. Neste caso, o MP oferece a denúncia e pede a absolvição imprópria, a aplicação de uma medida de segurança. Pois bem, oferecida a denúncia, claro, o réu terá que ser citado. Ora, os peritos já concluíram que o réu é louco, é inimputável, não entende o caráter ilícito do fato, nem se autodetermina com aquela situação, ele é louco. Adianta citar esse louco? Claro que não.
Então, neste caso, a citação será feita na pessoa do curador. É a chamada citação imprópria. Eu vou repetir. Se os peritos, na fase de inquérito, se for instaurado um incidente de sanidade mental, na fase de inquérito, e os peritos concluírem que o réu é inimputável, o Ministério Público vai oferecer denúncia sim, pedindo absolvição imprópria e aplicação de uma medida de segurança. Neste caso, a citação será feita na pessoa do curador, nomeado pelo juiz quando da instauração do incidente. E essa citação feita na pessoa do curador é chamada pela doutrina de citação imprópria. Ok? Vamos em frente. Pode ser que o incidente seja instaurado no curso do processo. Da mesma forma, nomeia-se um curador. Pois bem, os peritos, instaurado o incidente, seja na fase de inquérito, seja no curso do processo, os peritos vão confeccionar um laudo e vão dizer se o réu é imputável ou inimputável. O perito pode concluir, não é nem hoje é pacífico, o único perito, o perito pode concluir que o réu era inimputável à época do fato, ou pode concluir que a doença mental sobreveio à infração penal. Se o perito concluir que o réu é imputável, segue o jogo, vida normal. Inimputável, peraí, eu preciso saber se a inimputabilidade já se fazia presente à época do fato ou ela é posterior à ação. Se o réu era inimputável à época do fato, caso reconhecida a sua responsabilidade, será aplicada uma medida de segurança. E existe prazo para essa medida de segurança? O tema é extremamente controvertido. Isso quando o perito conclui que o réu era inimputável à época do fato. Reconhecida a responsabilidade, aplica uma medida de segurança. Qual o prazo? Uma primeira corrente diz que não tem prazo. Ou seja, essa medida de segurança dura até que o réu se restabeleça. Uma segunda corrente, que há inclusive julgado do STF neste sentido, não. Medida de segurança tem que ter prazo. Não existe, aspas, pena em caráter perpétuo. Então existe julgado do STF limitando a medida de segurança a 30 anos. Por quê? É o tempo máximo que alguém pode cumprir de prisão. Então a primeira corrente não tem prazo. A medida de segurança dura enquanto ele não se recupera. Segunda corrente, com julgados do STF, limita a medida de segurança a 30 anos, que é o tempo máximo que alguém pode permanecer no cárcere. E uma terceira corrente, com súmula do STJ, súmula 527, deixa eu confirmar, agora deu branco. 527 do STJ diz: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Então, a primeira corrente não tem prazo, julgado do STF de turma, não estou dizendo que é entendimento, julgado de turma do STF limitando em 30 anos, tecnicamente mais correto é o STJ. Súmula 527. Limita a medida de segurança à pena máxima combinada em abstrato. Vamos ser razoável. Imagina um inimputável, um louco, vai com a sua mãe, o seu responsável ao mercado, enfim, e num momento de distração ele subtrai um relógio. Pô, subtrai um objeto, não importa. É preso em flagrante. Praticou um fato típico, ilícito. Culpável? Talvez não. Aí vamos ver lá a medida de segurança, ou não. Incidente de sanidade mental.
Ele praticou um furto. Vai ficar internado por causa disso, ad eterno? 30 anos? Não, 4 anos, no máximo, que é a pena máxima combinada em abstrato para o crime de furto, ok? Isso quando o perito concluir que o réu era inimputável à época do fato. Por quê? Se a inimputabilidade sobrevém à infração penal, aí o que o juiz faz? Suspende o processo. É o que diz o artigo 152 do Código de Processo Penal. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Neste caso, o réu era, à época do fato, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito. O réu, à época do fato, era imputável. Se à época do fato ele era imputável, caso reconhecida a sua responsabilidade, o juiz, então, aplica uma pena. Inimputável à época do fato, aplica a medida de segurança. Você sabe, imputável à época do fato, aplica uma pena. Pois bem, imputável à época do fato, vai ter que aplicar a pena. Só que no curso do processo, pirou. A doença mental sobrevém à infração. Aí eu pergunto, vai adiantar aplicar uma pena a esse réu que depois do fato ficou doente mental? Claro que não. Ele não vai entender o caráter retributivo dessa pena. Então o que o juiz faz? Suspende o processo. Tudo bem, até que ele se recupere. Vejam o que diz o parágrafo 1º. Aí, vamos ter calma. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Instaurou incidente de sanidade mental, concluiu inimputável à época do fato, o processo segue normalmente. Reconhecida a sua responsabilidade, medida de segurança. O tempo máximo nós já sabemos, 3 correntes. Doença imputável à época do fato, doença mental sobrevém à infração, se ele era imputável à época do fato, vai ter que aplicar a pena, mas ele ficou maluco no curso do processo. Suspende o processo. E o parágrafo 1º permite a internação em manicômio judiciário. Aí eu pergunto, alto lá, esse agente vai ficar internado por quanto tempo? Ad eterno? Ad cautelam? Porque o juiz vai suspender o processo até que ele se recupere. É o parágrafo 2º. O processo retornará ao seu curso desde que se estabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de inquirir e reinquirir testemunhas que houverem prestar depoimentos em sua presença. Então, se ele se restabelece, o processo retoma o seu curso. A contrário senso, o processo fica suspenso enquanto ele não se restabelece. Medida de segurança. Medida de segurança, digo, parágrafo 1º. Então sabemos que ele vai ficar processo suspenso até que ele se restabeleça. E o parágrafo 1º manda internar no manicômio. Ad eterno, ad finito? Não tem sentido. O que eu quero dizer é que há entendimento doutrinário no sentido de que este parágrafo 1º do artigo 152 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque viola o princípio da presunção de inocência. Como é que você vai aplicar uma internação no manicômio, sem prazo, sem saber ao certo se esse réu ele é culpado? Ele praticou um fato.
está sendo processado. Nada impede que ao final do processo seja reconhecida a sua inocência e ele absolvido. Isso é óbvio. Então tá sendo processado, ficou maluco no curso do processo. Tá, vou suspender. Esse presumidamente inocente. Ao final ele pode provar sua inocência e ser absolvido. Mas vou suspender o processo e vou internar ad eterno? Que isso? Ninguém está pensando na possibilidade desse maluco ser inocente? Então há entendimento doutrinário de que esse parágrafo primeiro, que autoriza a internação do acusado no manicômio judiciário antes de formada a sua culpa, fere o princípio da presunção de inocência. Eu não sei qual código que você acompanha. No que eu acompanho, não vou dizer qual é, não vou ficar fazendo merchandising de ninguém, tem uma remissão aqui embaixo ao artigo, vê se no teu tem, artigo 5º, inciso 57, que trata justamente do princípio, para uns presunção de inocência, para outros presunção de não culpabilidade. Verdade é que existe entendimento doutrinário de que esse parágrafo primeiro não foi recepcionado. Você vai aplicar, internar o agente por tempo indeterminado, sem saber ao certo se ele é culpado ou inocente. Viola a presunção de inocência. Mas, Marcelo, tudo bem. E existe prazo para a conclusão do incidente de insanidade mental? Sim, embora raramente seja respeitado, mas existe prazo sim. Esse prazo, ele é de 45 dias. Artigo 150, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário. Perfeito. Presente os requisitos da preventiva. Ele está preso, em vez de ficar em prisão, fica no manicômio. Diferente da situação dele solto ser internado. Onde houver, ou se estiver solto e requerer os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar. O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de prazo maior, ok? Então, segundo o Código de Processo Penal, existe prazo sim, hein, para a conclusão desse exame de sanidade mental. A princípio é de 45 dias, salvo se os peritos entenderem que há necessidade de ampliação desse prazo, ok? A gente volta já já.